Brasil registrou 1.039 mortes por Covid-19 em um dia, totalizando 436.862 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana chegou a 1.918. É o segundo dia de aumento na média móvel depois de 15 dias em queda. São 117 dias com média móvel de mortes acima da marca de 1.000. O índice da população brasileira vacinada com a primeira dose é de 18,54% e a segunda dose, 9,17% da população. E hoje, na CPI da Covid, será ouvido o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, é o 7º depoimento. Vamos falar sobre esse tema aqui da pandemia e CPI com Lígia Bahia, médica sanitarista, professora de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Olá, Lígia, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia, obrigada pelo convite. Lígia, vamos começar pela CPI, aqui no Senado Federal. Qual que é a sua avaliação dos trabalhos até agora, né? O que mais te chamou a atenção entre os depoentes, as informações que eles trouxeram, omitiram ou mentiram, né? E a gente já vai também para a expectativa em relação ao depoimento do Ernesto Araújo. Primeiro um pequeno balanço, depois já em relação ao depoimento de hoje, Lígia. Bom, nós estamos muito entusiasmados com a CPI, né? Porque, na realidade, a gente passou mais de 1 ano e 3 meses de pandemia sem ter um fórum de debates, né? Porque quando o governo federal ele se recusa, né, a encarar, enfrentar a pandemia, a gente ficou sem instância de debate. Então, o Congresso Nacional é um local adequado e acho que a CPI está indo muito bem. Até agora, eu acho, virou uma novela, inclusive, todos acompanham, né? Todo mundo fica com pena, ai meu Deus, logo hoje eu não vou poder assistir, começa às 9 horas, e a gente comenta, você ouviu aquilo? Enfim, então virou, assim, eu acho uma novela para a sociedade brasileira, mas uma novela que desperta interesse exatamente porque nós estamos comprometidos com os resultados da CPI. Essa CPI não pode virar pizza. A gente precisa não só que ela puna, que ela encontre os responsáveis, não é, para as mortes evitáveis, a gente também que ela apresente propostas. Essa é uma preocupação nossa. Nós estamos encaminhando um segundo documento para a CPI com recomendações. Como que a CPI... A gente sabe que tem que sair maior da CPI. O SUS tem que sair maior da CPI. A saúde pública tem que sair maior, não é? Porque justamente é o Congresso Nacional e é o Congresso que delibera sobre leis, etc. Não é? Acho que não é só uma vingança. Nós queremos mais do que isso. Nós queremos uma reparação, né? Queremos que isso não ocorra mais. Então, é preciso que essa CPI também tenha recomendações. Eu penso assim que até agora está sendo muito interessante, né? É preocupante o Pazuello não falar, né? Essa possibilidade da mudez proposital, né? Ela é muito violenta, né? Porque como que um ministro, uma pessoa que ocupou um cargo público se recusa a depor numa instância que é a instância que a sociedade brasileira tem exatamente para sair dessa situação, né? Então, a gente está preocupado, a gente não sabe se até agora a CPI foi muito emocionante, muito eletrizante, e ela galvanizou a atenção, né? A atenção da mídia, da sociedade, etc. Agora, se houver essa outra fase de mudez, vai ser muito necessário que as arguições sejam muito boas, né? E aí é um certo problema, porque as arguições elas não estão sendo tão... nós pensamos, né, que as arguições podiam ser um pouco melhores. Então, daí eu acho que seria importante que os senadores contassem com o nosso apoio, né? Nosso, que eu quero dizer, de pesquisadores, de cientistas, etc. Claro que os senadores têm excelentes assessores, a gente nota isso, mas seria importante que as arguições elas ocupassem esse espaço. Elas vão ter que passar a ocupar esse espaço que vai estar mudo, né? Vai ser um espaço mudo que tem que ser ocupado por posicionamentos, né? Aí posicionamentos políticos, enfim. Então, mais ou menos isso, mas é uma boa expectativa. Muito bem. Agora, em relação ao depoimento de hoje, que vai começar daqui a pouquinho, como você disse, essa novela que é importante, né, para o povo brasileiro. O ex-ministro das Relações Exteriores tem histórico, né, Lígia, de relação conturbada com a China,
falta de empenho aí na busca de vacina, o uso do Itamaraty para importar cloroquina, é um dos depoimentos mais aguardados, inclusive pelo modo explosivo dele, né? Inclusive o próprio senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, disse ontem que se ele tratar os parlamentares, os senadores, da forma como ele já tratou em outras ocasiões, é possível até que ele saia preso. Mas, enfim, diante desse depoimento de hoje, qual a expectativa que você tem, Lígia? Olha, eu tenho uma expectativa, assim, sinceramente, eu gostaria de menos escândalo e mais, de fato, apuração, né? Porque aí sim, né, é um depoente fundamental. Porque, na realidade, ele tirou o Brasil não só da possibilidade de aquisição de vacinas, mas também da pesquisa, né? Seria muito importante que a gente investigasse isso, né? Porque todas as redes internacionais de pesquisa, das quais nós participamos, mas nós participamos no momento de assim, exclusivamente pelo esforço dos pesquisadores, individual, esforço individual, porque o Brasil não fez nada por isso. Ao contrário, quase que nós nos retiramos da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, seguindo Trump. Veja, assim, quando na realidade o Brasil é um país que sempre teve excelente participação na Organização Mundial de Saúde. Nós chegamos a ter assim, pessoas diretores da Organização Mundial de Saúde, brasileiros, etc. Então, ele fez mais do que esse senhor é responsável não só pela não aquisição de vacinas, pelo fato de hoje nós temos essa baixa cobertura vacinal, como ele tem que ser responsável, tem que ser responsabilizado pela, digamos assim, por romper as pontes da pesquisa brasileira no âmbito internacional e das experiências de enfrentamento da pandemia brasileira, por exemplo, a AIDS, etc. Nós sempre tivemos isso no âmbito internacional também. Então, sinceramente, a política externa brasileira, ela foi assim um problema enorme, um obstáculo enorme no enfrentamento dessa pandemia. Então, a gente espera que, é claro, né, tem a personalidade dele, tem as biografias, né, que eu acho que tem que ser exploradas, etc. Mas eu tenho essa expectativa, né, um pouco além dele sair preso, de ter aquele bate-boca, etc. Né? Uma expectativa assim, de perguntas nas quais ele... Pô, por que foi isso? Por que o Brasil votou na Organização Mundial do Comércio contra a quebra de patente das vacinas? Por que o Brasil... Por que a posição brasileira foi decidida por quem? Não é porque a África do Sul, Índia, etc., tiveram uma posição. O Brasil se alinhou exatamente no bloco ao qual nós não pertencemos. Então, o tempo todo, essa diplomacia sanitária, né? Assim, esse nome, diplomacia sanitária, o nosso posicionamento foi incorreto o tempo todo. Então, eu vou assistir, claro, né? Eu não vou perder o capítulo dessa novela de jeito nenhum, mas esperando que a gente saia. Assim, sempre a minha expectativa a cada depoimento, a gente sai com uma pista, né? Essa eu acho que não é uma pista, digamos assim, é uma prova do crime, né? Que a gente saia com a prova do crime. Perfeito. Só para a gente terminar aqui, Lígia, você viu aí que o Instituto de Métricas de Saúde e Avaliação da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, que sempre está fazendo projeções corretas, né, desde sempre, está indicando que o Brasil poderá chegar à trágica marca de 751 mil mortos por Covid até 27 de agosto. E com um cenário que inclui o uso de máscara e 95% da população do país, né, com máscaras. Enfim, como é que você vê essa possível terceira onda, já que está se falando? Bom, eu acho assim, quando você anunciou, né, para a gente aqui o número de mortes, você falou da média móvel, você falou do aumento, né, do número de óbitos por dia e tal, é claro, já é efeito do Dia das Mães, né? Esse aumento é efeito do Dia das Mães. A gente viu uma movimentação acima da movimentação que já temos, né, em função viagens, etc., encontros. Então, a gente... É isso, né? A gente aglomera
e depois a gente tem aumento, e claro, eu acho que essa é uma previsão correta, a previsão está correta, porque a gente atingiu um patamar tão elevado de número de óbitos por dia, de transmissão tão elevada, que é o que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo, então, casos e óbitos em jovens, né, em gestantes, etc., está atingindo a população em geral, não é? Não que os idosos estejam protegidos, não é nada disso, ao contrário. Mas a gente agora, enfim, então é um patamar muito elevado, né? E é muito difícil. Quando a gente atinge essa situação, esse padrão que nós temos, que é um patamar elevado e espalhado no Brasil inteiro, faz-se o quê, não é? Faz-se o quê com isso? Então, era exatamente essa situação que nós não queríamos chegar. E agora a gente vai ser o país com o maior número de óbitos do mundo, né? Porque os Estados Unidos, então, conseguem com a vacinação e enfim, com o rompimento com a política anterior, né? O Biden usa máscara, o Biden enfrenta, o Biden tem um orçamento para combater a pandemia e seus assessores, etc. Então, os Estados Unidos, a curva dos Estados Unidos desce e a nossa cresce e a da Índia cresce. Mas a da Índia, por incrível que pareça, cresce menos que a nossa. Então, nós vamos ser os campeões do macabro, né? Os campeões de uma tragédia humanitária, porque não se trata mais só de uma tragédia sanitária no Brasil, né? Exatamente, Lígia. E o nível de isolamento é o mais baixo desde o início da pandemia. Exatamente. Inclusive, uma pesquisa Datafolha, que eu acho que vocês devem ter divulgado, ou vão divulgar, 30, né? 30%, até vou colocar aqui o dado, ó, que a gente está correndo aqui. 30% estão totalmente isolados ou saem de casa somente quando inevitável. Desses 30%, 2% dizem não sair de casa sob hipótese nenhuma. Já os que declararam sair de casa somente quando inevitável soma 28%, só que 63% dos que dizem sair de casa para trabalhar e fazer outras atividades afirmam tomar cuidado. Bom, 63%. Alarmante, né? Muito alarmante, é o que a gente vê todo dia, né? Pessoas sem máscara, enfim, uma festa, eventos, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, assim, foi fechado um evento no Copacabana Palace com 500 pessoas, não é? Enfim, é uma insistência e uma leniência, né? E é uma pena, porque são 500 pessoas, são 500 seres humanos, são 500 queridos, né? Para os seus parentes, para os seus familiares, etc., e depois desses eventos ocorre o que a gente já sabe, né? Mas, enfim, então essa polarização, né, cansativa, exaustiva, ela cobra a gente em vidas, né? E a gente precisa que essa CPI ela também seja um ponto, né? Um ponto de, olha, agora vamos tentar virar esse jogo, né? Como que a gente vira esse jogo, né? Vamos virar, Lígia. Olha, muito obrigada aqui pela sua participação. Forte abraço para você e parabéns pelo seu trabalho, viu, Lígia? Tá bom, obrigada, hein? Obrigada mesmo, tá bom? A gente volta a se falar, né? Espero que melhor, num contexto melhor. Sem dúvida. Falamos aqui com a Lígia Bahia, médica sanitarista, professora de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.